sem perca de tempo, tem 21 minutos aí, para a glória de Deus. Livro do profeta messiânico Isaías, capítulo de número 43. Enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus por ter concedido essa oportunidade. Deus abençoe a vida do meu irmão, do meu amigo, missionário Tiago. Recebi um prazer poder estar aqui, meu irmão Levi, presbítero, em nome de Jesus. E a todos os irmãos que se fazem presente aqui nessa noite. Que Deus abençoe ricamente. Livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 43, verso de número 13 apenas. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou diga me espera. Graças a Deus. Isaías 43, versículo 13 diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Vou repetir, olha o que Deus está dizendo. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E Deus disse mais: e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. E ele termina o versículo dizendo assim, fazendo uma pergunta: agindo eu, quem é que vai impedir? Pode se assentar em nome de Jesus, glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque Ele merece. Nós estamos aqui diante de um texto, diante de uma história bastante conhecida, aonde o profeta Isaías, a epígrafe desse texto vai nos dizer que só Deus, Ele resgata Israel. O livro de Isaías, do seu capítulo de número 43, nós podemos ver Deus fazendo diversas promessas para o povo de Israel. E uma das promessas se encontra no versículo de número 2, aonde o Senhor vai dizer assim: olha, quando vocês passarem pelas águas, elas não vão afundar vocês. E quando vocês passarem pelos rios, eles não vão te submergir. E tem mais, se vocês passarem pelo fogo, o fogo não vai queimar vocês. E tem mais uma questão: as chamas não vão atingir o vosso corpo. O livro de Isaías, do capítulo 43, é um livro onde Deus vai se retratar de promessas sobre o povo de Israel. E o interessante é que antes de Isaías ser um profeta maduro, antes de Isaías ser um profeta centrado na vontade de Deus, Isaías deu cabeçada ainda. Isaías ainda andou errante. E Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 5, você conhece a história. O capítulo 4 é o único capítulo desses 5 que eu citei que Isaías não cita ai de ti. Capítulo 1, a mensagem de Isaías é o seguinte: ai de vós. Capítulo de número 2, a mensagem de Isaías é o seguinte: ai de ti. Capítulo de número 3, a mensagem de Isaías é o seguinte: ai de ti. Capítulo de número 5, a mensagem de Isaías é a seguinte: ai de ti. E tem um porém, nessas mensagens era o próprio Deus usando Isaías. Nós podemos analisar e ver que a Bíblia vai nos dizer: Isaías teve uma visão do Senhor. Quando Isaías estava proferindo ai de ti, era Deus usando Isaías. Que loucura é essa, missionário? Exatamente, era Deus falando através de Isaías. Verdadeiramente o povo estava errando, e a correção e a consequência que Isaías trazia era de Deus. Mas só que do capítulo 1 ao capítulo 5, Isaías não é exemplo para ninguém. Do capítulo 1 ao capítulo 5, Isaías não serve de inspiração para ninguém. Por que, missionário? Se era Deus que estava usando ele. Porque hoje em dia, a nossa geração segue a muitos por conta do dom. Hoje a nossa geração idolatra muitos por conta do dom. Mas o dom não é a melhor coisa a se seguir. Isaías está profetizando algo que é real. Isaías está profetizando algo que é verdade. Mas só que tem um porém. Isaías está pregando, mas não está se cuidando. Isaías está revelando, mas não está se cuidando. Isaías está indo a diversas nações, mas não está se cuidando. Me prova na Bíblia, missionário, eu provo. Isaías capítulo de número 6, ele vai dizer assim: olha,
E no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto, em um sublime trono. E tem mais, tinha anjos, querubins, serafins, que voavam ao redor dele, e eles diziam assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Você sabia que a sua adoração a Deus vale muito para Ele? Você sabia que Deus gosta quando você glorifica a Ele? Você sabia que Deus gosta quando você entoa louvor a Ele? A adoração alegra o coração de Deus. A adoração chama a atenção de Deus. Me prova na Bíblia, missionário, eu provo. A adoração agrada tanto a Deus, que no livro de João, capítulo 4, ele está dizendo assim: olha, porque Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que adoram Ele em espírito e em verdade. Deus se alegra tanto com a adoração, que Ele está falando: tem alguém aqui nessa noite que me adora? Deus se alegra tanto com a adoração, que Ele está dizendo: existe alguém que me adora em espírito e em verdade. Santo, Santo. Eu estou sentindo a presença de Deus em nosso meio. Talvez a terra estava de luto. Por quê? Porque o ano era de luto. Quem morreu? Uzias morreu. Mas no céu o povo estava santo. No céu os anjos estavam santo. Quem é santo? O Senhor dos exércitos. E o porquê, missionário? Isaías é um profeta que não se cuidava. Porque ele vai dizer no capítulo número 6: eu habito, Deus, em um meio de um povo de impuros lábios. Mas só que tem um porém, Senhor. Qual é o porém, Isaías? Os meus lábios também estão impuros. Isaías está profetizando para um povo que está numa deficiência. Qual é a deficiência? Os lábios deles são impuros. Mas só que no final do versículo, Isaías está dizendo assim: os meus também estão. Mas Isaías, não era você que estava trazendo a correção de Deus? Era. Mas Isaías, não era você que estava trazendo a mensagem de Deus? Era. Estava até trazendo a mensagem, mas não estava se cuidando. Talvez Isaías estava preocupado demais em apenas cuidar do erro do povo, sendo que a maior evidência é nosso cuidado nosso. Talvez Isaías estava muito focado, levou muito a sério. Isaías, é só entregar a mensagem, mas não esqueça de se cuidar. Isaías pode atender as agendas, mas não se esqueça de se cuidar. Isaías pode tocar aonde você quiser, mas não se esqueça de se cuidar. Ei, pode congregar aonde quiser, fazer missões aonde quiser, mas não se esqueça de se cuidar. Missionário, hoje em dia ficou tão fácil ser pregador. Hoje em dia, pastor, você joga no Facebook, o que você mais acha é quem prega. Mas dentro do que se prega, de 100%, 10% prega e se cuida. Hoje cantor tem demais, mas de 100%, 10% canta e se cuida. Músicos, de 100%, 10% toca, mas também se cuida. A maior evidência é se cuidar. Não é primeiro fazer a obra, é primeiro se cuidar. Olha o que Paulo ensina a Timóteo. Timóteo, se alguém deseja o episcopato, boa obra deseja. Mas tem um porém: se alguém deseja ser bispo, bispo é um cargo, sim ou não? Ser bispo é uma responsabilidade, sim ou não? Aí ele está dizendo assim: olha, se alguém deseja ter alguma responsabilidade, ter algum cargo na casa do Senhor, essa pessoa tem que ser homem de uma mulher só, não pode ser violento, não pode ser dado ao vinho, e tem mais, os seus filhos têm que ser prudentes. Antes do cargo, o que Paulo está apresentando é o caráter. Não é primeiro o cargo e depois caráter. Primeiro trata o caráter e depois você recebe o cargo. Primeiro você trata o caráter, depois você atende às suas agendas. Primeiro você trata o caráter e depois você prega para as nações. Isaías, primeiro você tem que se cuidar e depois profetizar para o povo. Isaías, você não pode parar de se cuidar. E quando nós vamos se cuidar, irmãos, não é cuidar do cabelo, não é cuidar da maquiagem, não é cuidar da roupa, é cuidar do nosso caráter. Posso fazer uma pergunta? Não precisa responder. Como
está o seu caráter. Missionários, a gente está em dia, as ministrações estão em dia, as obras estão em dia, maravilha. E o caráter? Senhor, os meus lábios estão impuros, e eu habito num povo assim. Pois é, Isaías, pregou, mas não se cuidou. Deus, ele convida uma geração que faça a obra, mas também cuida de si próprio. Deus está chamando uma geração que faça o id dele, mas também cuide para ser uma pessoa de bom testemunho. Aí a Bíblia está dizendo que Isaías, ele tem um encontro com Deus, e a Bíblia diz que nesse encontro Isaías fica com medo. Por quê? Ele vai dizer assim: olha, os meus olhos viram o Senhor. E certa feita Moisés falou assim: Senhor, eu quero te ver. E Deus falou assim: Moisés, se você me ver, você vai ter que morrer. Faz o seguinte, se posiciona atrás daquela fenda ali, eu vou passar e você vai me ver de... Por isso Isaías está com medo. Se eu te vi, vou morrer. Mas aonde era o fim para Isaías, era apenas o começo de uma nova trajetória na vida dele. Por que, missionário? Porque Isaías pronuncia: os meus lábios estão impuros. Mas só que quando Isaías pronuncia aonde está impuro, a Bíblia diz que Deus libera um anjo, e esse anjo vai com uma tenaz e purifica os lábios de Isaías. Isaías, ele está conversando com Deus: Senhor, eu vou morrer, porque os meus lábios estão impuros. Sabe o que eu entendo com isso? Sabe o que eu compreendo com a história de Isaías? Que o melhor lugar para se cuidar ainda é na oração. O melhor lugar para se cuidar ainda é aos pés do Senhor. Isaías, ele é purificado, e aonde ele pensa que vai morrer, é onde chega um convite. Qual é o convite? A quem eu enviarei, e a quem vai ir por mim? Isaías fica sem entender nada. Mas não era agora a hora da morte, não? Não era agora a hora de eu morrer, não? Porque eu vi o Senhor, a minha mente maquinou isso. Eu vi, então eu vou morrer. Isaías faz um test drive e fala: eis-me aqui, envia-me a mim. O livro de Isaías, aonde Isaías pensava, pastor, que ia morrer no capítulo 6, mas mal ele sabia que tinha mais 60 capítulos ainda para ele desfrutar. A Bíblia diz que Isaías começa uma nova trajetória. E aqui eu abro um parênteses para as nossas vidas. O pensamento de Isaías era o quê? Eu vou morrer. O pensamento de Deus era o quê? Eu vou te enviar. Cai para nós, tem pessoas que estão sofrendo à toa. Por quê? Pegou os seus pensamentos, impregnou em sua mente e em seu coração e falou: é isso e ponto final. Não tem mais jeito e ponto final. O fim vai ser isso e ponto final. Por isso que está vivendo uma vida frustrada, uma vida sem esperança. Por quê? Porque pegou o seu pensamento e trouxe como centro da sua vida. Mas no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, Jeremias vai se levantar com autoridade no meio do povo de Israel, no tempo em que o povo estava sofrendo com falsas profecias. Jeremias vai se levantar e vai dizer assim: ei, Jeremias capítulo 29, versículo 11, assim diz o Senhor: bem sei eu os pensamentos que tenho a respeito de vós. E quais são os pensamentos? Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O próprio Isaías falou assim: olha, os teus pensamentos não são os meus, os teus caminhos não são os meus caminhos. Isaías, você não vai morrer coisa nenhuma. Pega o pensamento de Deus, Isaías. Qual é o pensamento de Deus? É que ainda tem uma trajetória muito grande para você percorrer. E qual é o pensamento de Deus? É que você vai ir em diversos lugares ainda, mas só que você vai de forma diferente. Eu quero profetizar que o pensamento de Deus vai ser o centro da sua vida. Essa depressão só não foi embora porque é o seu pensamento que está reinando. Essa ansiedade, esse mal, essa agonia dentro de você só não foi embora porque é a sua perspectiva mal que está reinando. Mas nessa noite, a palavra de Deus para a tua vida é: tira o teu pensamento e deixa eu colocar o meu. O meu pensamento são melhores que os seus.
Alabadacalachandorrécia. Deus, Ele quer colocar o pensamento dEle em você. Missionário, não estou aguentando mais. Não está aguentando porque a carga, quem está colocando é você. Vamos fazer uma substituição hoje. Procure conhecer os pensamentos de Deus a seu respeito, e você vai viver uma vida mais leve. Isaías, você não vai morrer não, vai ser enviado. O meu pensamento é te enviar. O seu era até de morrer, mas eu vou te enviar. Percorrendo o texto, Isaías vai passar por diversos desafios. Mas só que chegando no capítulo 43, ele vai chegar em um capítulo de promessa, aonde Deus vai chegar para o povo. E o versículo de número 2 tem um louvor que é muito conhecido e cita essa parte, você sabe bem. A primeira promessa que Deus vem fazendo no versículo é o seguinte: olha, povo de Israel, quando você passar pelas águas, eu estarei contigo. Tem mais. E quando pelos rios vocês passar, tem um porém, eles não vão te submergir. Por quê? Eu estarei contigo. Aí Deus vai mais profundo e fala assim: olha, quando vocês passarem pelo fogo, ele não vai te queimar. Por quê? Eu estarei contigo. E tem mais, vocês vão passar pelo fogo e as chamas não vai atingir o corpo de vocês. Por quê? Eu estarei contigo. Cai para nós. Vamos fazer uma ilustração aqui. Quem é mais forte? Você ou o fogo? Vamos ser sinceros, me ajude a pregar, responda para mim. Você ou o fogo? Quem é mais forte? Você ou a onda de um mar? Aí Deus está dizendo assim: olha, quando você enfrentar a água, ela não vai te matar. Mas Deus é mais forte que eu. Quando você passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Como assim, Deus? É mais forte que eu. Mas o segredo não é você. O segredo é o que ele falou: olha, eu estarei com você. Você está entendendo? O que você está enfrentando é até mais forte que você. O que você está batendo de frente é até maior que você. Essa depressão é até maior que você. Essa enfermidade é até maior que você. Seja qual for essa dificuldade, é até maior que você. Mas tem um Deus que é maior que você, que é maior que essa dificuldade. E Ele está dizendo nessa noite de quinta-feira: não vou deixar isso te matar. Ei, olhe para mim. O que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite é: estou contigo. É até maior que você. Mas quando se fala, pastor, do grandão da Galileia, não tem ninguém maior do que ele. Quando se fala daquele que tudo pode, que manda e não é mandado por ninguém, pode vir Faraó, pode vir os egípcios, pode vir Filisteu, pode vir quem for. É até maior que você, mas não é maior do que ele. Ô Davi, é o seguinte: esse Golias aí, esse homem aí, dá 5 de você, ô Davi. Realmente é maior que eu. Realmente é maior do que a minha estrutura. Mas tem um porém: não é maior do que o meu Senhor. Tem um porém: não é maior do que o meu Deus. Davi não firmou a sua força em si, mas firmou a força naquele que tudo pode. Eu estou pregando para pessoas que estão passando por momentos difíceis e estão querendo procurar Deus da situação. Está falando assim: Deus, cadê o Senhor? Deus, cadê o Senhor? Deus está dizendo: eu estou contigo. Pode passar, não vai te matar. Pode passar, não vai te queimar. Pela natureza, são coisas mais fortes do que nós. Mas só que o segredo é quem está com você. Eu quero que você saia daqui nessa noite, nesse culto tematizado como encontro de milagres. Eu quero que você saia daqui nessa noite com a certeza de que em meio a essa guerra tem um Deus que é grande e poderoso, que está pelejando por você. É o seguinte, a mensagem é essa. Oh glória, que honra.
A mensagem é o seguinte: Deus está com vocês. E Deus está dizendo: eu sei que isso é maior que você. Eu sei que isso aí é superior a você. Mas Deus está lançando uma palavra profética e dizendo: isso não vai te matar. Quem gosta de futebol aqui, levanta a mão. Você gosta, só não sabe jogar, né? Vamos fazer uma ilustração aqui para a gente correr para o término em nome de Jesus. Vou usar o Levi como exemplo. Vamos supor que o Levi está escolhendo o time. E todo mundo que faz um jogo de futebol, ele quer ganhar todos os jogos, sim ou não? E ele tem duas opções. Ele sabe como eu jogo e sabe como o missionário Tiago joga. Todo mundo sabe. Vamos supor, eu sou bom, o missionário Tiago não é. Isso é uma realidade, mas vamos fazer um exemplo. E ele tem duas opções, eu ou ele, para fazer parte do time dele. E a vontade dele é ganhar, sim ou não? E se para ele ganhar, ele tem que escolher o melhor, sim ou não? Quem você escolheria, Levi? Sem amizade, eu sei que a família está aqui. Quem você escolheria, Levi? Escolheria eu. Mas se eu vi o critério que eu usei, quem é o melhor? Eu. Então ele me escolheu. Porque na mente dele está o seguinte: se eu colocar ele no meu time, nós vamos jogar junto e nós vamos. Se ele estiver no meu time, o meu time vai estar mais forte. Quando nós for disputar, nós vamos. Aí sabe o que Jesus está dizendo? Eu estou bem no seu time. Aí sabe o que Jesus te trouxe aqui para dizer nessa noite? É como se fosse um jogo de dupla. Eu estou contigo. E tem mais, eu e você é a maioria. E tem mais, você e Jesus não tem depressão que aguente. E tem mais, você e Jesus não tem diabo, não tem Zé Pilintra, não tem obra maligna, não tem ansiedade que fique de pé. Por isso Deus está dizendo: levanta a sua cabeça, se encoraja, porque Deus está contigo. Você vai vencer. Fique em paz. Vamos finalizar. Versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ele já mencionou isso lá atrás. Deus, o Senhor até mandou eu, Moisés, e até Faraó. Mas só que vão chegar lá e vão perguntar: quem sou eu, Deus? Mas é o seguinte, Moisés, o segredo não está quem é você. Diga a seguinte coisa: o eu sou me enviou. Deus, ele se garante. No mesmo livro de Isaías, capítulo 43, versículo 11, ele vai dizer assim: olha, eu sou o Salvador, e além de mim, não há outro. Ele se garante que ele é. E Jesus também se garante. No livro de João ele vai dizer assim: olha, eu sou, o Senhor é o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele não parou por aí. João 14 ele chega e fala: eu sou. O que o Senhor é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ele continua dizendo: eu sou, o Senhor é o quê? Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E ele continua dizendo: eu sou. Quem o Senhor é? Eu sou a porta. Ele é. Se você for no dentista, você pode pedir para ele engraxar o seu sapato? Ele fala: aqui eu só cuido de dente. Ou seja, lá é um lugar limitado. Aí você chega em Deus e fala assim: Senhor, estou com um probleminha. Qual probleminha é? Estou com uma enfermidade. Eu te curo. Aí você vai e está lá: Senhor, eu estou com um outro problema. Mas é bem diferente do problema que eu apresentei anteriormente. Qual é o problema? Senhor, eu estou desempregado. A porta que eu abro, ninguém. Você está entendendo que Deus não é limitado? Independente de qual seja a sua situação, Ele tem solução para tudo. Se você for no dentista, Ele só mexe com dente. E Deus está dizendo para pessoas aqui nessa noite: ó, não precisa procurar outro lugar, porque tudo que você precisa, aqui você tem. Porque eu sou.
tem mais. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. E eu quero profetizar que as mãos de Deus estão trabalhando ao seu favor. Davi, ele mencionou da seguinte maneira: olha, eu prefiro cair nas mãos de Deus do que cair na mão dos homens. O homem bate, o homem amassa, o homem humilha e não me ensina. Deus aperta, Deus estreita, mas Deus nos molda. A mão que Deus está deliberando sobre as nossas vidas é a mesma mão que estava trabalhando em Jeremias capítulo 18, que a mão do olheiro trabalhava sobre o vaso. A mesma mão que está trabalhando na sua vida é a mesma mão que Isaías falou assim: olha, eis que eu tenho os seus nomes gravados na palma das minhas mãos. Eu quero dizer nessa noite que a mão do Senhor está trabalhando a favor da sua vida. Missionário, eu não estou vendo, mas uma hora você vai ver. As mãos de Deus. E aí ele finaliza conjecturando. Falar igual os pregadores falam bonito. A Bíblia tem em todo lugar. Milhares e milhares de pessoas conhecem a Bíblia, mas até hoje não se achou uma pessoa a quem Deus mandou Isaías perguntar. Isaías perguntou: e agindo o Senhor, quem impedirá? É uma forma muito ousada de se falar. Se eu falo, eu não tenho medo de ninguém, quem vir pode vir, que eu bato, derrubo e já era. E eu anuncio para todo mundo isso, é muito perigoso, porque pode aparecer alguém mais forte que eu e eu ficar envergonhado. Mas Deus não. Ele anunciou e falou assim: olha, prega essa palavra nos 4 cantos da terra. Jerusalém, Judeia, Heliópolis, Diadema, aonde for. Pregue essa mensagem, Isaías. Qual mensagem, Deus? Procure na face da terra. Procure entre qualquer um demônio. Procure entre as potestades. Se alguém pode impedir o meu agir. Procure aonde você quiser, Isaías, e mande quem quiser procurar alguém que possa impedir aquilo que eu quero fazer. Quer uma prova disso? Moisés, vai. Mas Senhor, eu sou gago. Moisés, você acha que a sua gaguice vai me impedir de te usar? Jeremias, você vai diante do povo e você vai lançar a mensagem: Senhor, eu sou uma criança, eu não sei o falar. E Jeremias, você acha que a sua falta de capacidade vai impedir eu de usar a sua vida? Mas Deus tem os egípcios perseguindo nós aí atrás, e na frente tem o mar. Você acha mesmo que o mar vai impedir o meu agir? Deus, Ele está te perguntando essa noite: me apresenta o que você acha que vai impedir o meu agir na sua vida. Deus está dizendo: me apresenta hoje o que você tem certeza que vai impedir do Senhor agir na sua vida. Mas Deus, o meu marido é turrão demais para ele se converter. Olha, é só Jesus, é Ele mesmo. Mas Deus, a minha família é só o sangue, acho que nunca vai se converter. Agindo Deus, pode ter coração duro, quem impedirá? Pode tampar os ouvidos, pode ser bravo, quem impedirá? Pode estar na lama, quem impedirá? A mensagem de Deus e a pergunta que você vai embora para a sua casa nessa noite é: quem é que vai impedir? Quem vai impedir? Ô irmãos, quando Jesus quer fazer, quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir. Para nós finalizar, desceu quentinha, como diz o missionário Tiago, os pregadores de Gideões aí. Olha a mensagem que Jesus ele trouxe. Olha, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Os principais sacerdotes sabem, Jesus morreu. É o seguinte, vamos para a porta do sepulcro. Vamos colocar uma pedra na porta do sepulcro. Por quê? Vai que os discípulos de Jesus pegam o corpo dele e depois fala que ele ressuscitou, sendo que eles pegaram apenas o corpo dele. Irmãos, projetaram tudo. Pedra na porta do sepulcro, guardas na porta do sepulcro, mas a mensagem já tinha sido deliberada. Ao terceiro dia, já tem data, já tem hora marcada: eu ressuscitarei.
não foi guarda que impediu, não foi pedra na porta do sepulcro que impediu, a promessa se cumpriu. E a pergunta persiste: quem impedirá? Gideão, é o seguinte: eu te levantei para libertar o povo de Israel das mãos dos midianitas. Gideão fica com medo, mas Deus diz o seguinte: vai e derruba o altar de Baal. Versículo 23 de Juízes capítulo 6, a mensagem é o seguinte: olha, você não vai morrer, Gideão, pode ir na missão. Eu queria que você repetisse, o que Deus disse? Você não vai? Gideão se levanta de madrugada, vai, derruba o altar de Baal. Agora amanhece, as autoridades veem aquilo e falam: quem foi que fez isso? Eles vão começar a investigar. Chega uma conclusão: foi Gideão, filho de Uquis. Foi Gideão. Chamam o pai de Gideão e falam assim: olha, vai e traga o teu filho até nós, porque ele vai morrer. Mas só que no versículo 23, antes de tudo acontecer, a palavra foi a seguinte, missionário: você não vai? Agora, o homem está dizendo: traga ele porque ele vai. Mas a palavra de Deus chegou primeiro. Gideão morreu? Não morreu. Porque agindo Deus. Quando esse pensamento e esse sentimento vier querer te destabilizar, diga para ele ou para quem for: quem é que vai impedir? Encontro de milagres, você vai receber o seu milagre. E quando a dúvida vier, você pergunta, você diz: quem impedirá? Saia nessa noite com essa palavra de esperança. Quando você encontrar o seu problema, diga para ele: quem impedirá? Quando você vir tudo arruinado e a sua mente maquinar, nada vai se resolver, pergunta: quem é que vai impedir? Procure quem vai ser a pedra de empecilho. E você não vai achar, você vai encontrar a sua vitória. Aplauda Jesus porque Ele merece, em nome de Jesus.